Rapaziada, tô aparecendo aqui no começo do vídeo pra pedir perdão pra vocês, mano. Esse vídeo que eu tô lançando, assim como esse videozinho aqui de agora, está travando um pouquinho. Por quê? Meu processador tá dando pau, mano. Então, bom, é isso. Espero que isso não deixe vocês desanimados com o meu canal. Mas é isso, mano. O conteúdo continua o mesmo, maravilhoso daquele jeito. Falou! Salve, salve, rapaziada. Mano, o negócio é o seguinte, mano. Aqui quem fala com vocês é o Hardenzinho. E hoje, a pedido de um inscrito, eu vou reagir a Shinji Ikari, o retrato da depressão, psicologia Evangelion. Demorou? Esse inscrito, Darley Davis, ele me pediu muito fofinho, parça. Falou assim, mano, por favor, reage a Shinji Ikari, o retrato da depressão, psicologia Evangelion. Eu falei, sim, senhor. E é isso que eu vou reagir aqui com vocês hoje. Demorou? Então, como o último vídeo foi Psicologia dos Animes, é o nono no casal que eu vou reagir. E é o seguinte, mano. Vai lá no canal do cara, mano. Deixa o like, se inscreve, que ele manda uns conteúdo muito brabo pra quem se interessa em psicologia, pra quem se interessa em anime, velho. Como o próprio nome dele já diz. Demorou? Então vamos lá. Pro canal do Psicologia dos Animes. Demorou, rapaziada? Já tô aqui no canal do Psicologia dos Animes. Vamos ver o que ele traz pra gente hoje. Em 3, 2, 1. O auto-julgamento obscurece nossa mente com acusações inescapáveis. Psicologia dos Animes, episódio 94. Eu sou Rafael, psicólogo, e no final de Evangelion, nem todo mundo entendeu tudo, e eu fui um deles, mas pelo menos o Shinji se entendeu. Hoje vamos refletir sobre o piloto da Unidade 01, Shinji Ikari. Tem spoiler do anime, dos filmes... Vamos lá. Se tem um personagem que sofre bastante no quesito emocional, esse personagem é o protagonista de Evangelion. Com certeza é um dos que as pessoas mais costumam se identificar. Falta de motivação, autodúvida, autoculpa e excesso de medo são apenas partes do retrato desse personagem complexo. O Shinji ele é completamente o oposto dos outros protagonistas de animes. Enquanto os outros costumam ou tendem a ser bastante animados, confiantes e motivados, Shinji não é nada disso. Sofrendo ali de sentimentos que a gente não gosta de sentir e de admitir que está sentindo. Tudo isso associado à própria fase na qual ele está, a adolescência. Quando a gente está nessa fase, costumamos buscar mais aprovação dos outros e por causa de toda a mudança que está ocorrendo no nosso cérebro nessa fase, bem como em seu mundo social e acadêmico, os adolescentes têm uma profunda necessidade de se definir, de esclarecer quem são e o que eles representam. É como se eles estivessem perdendo sua identidade que eles tinham na infância. E agora eles estão desesperados por uma nova identidade. Tá, vamos lá. Agora é hora de fazer uma dura e necessária viagem na história do Shinji. Ele acabou de explicar aqui o que basicamente a maioria dos adolescentes né, na sua adolescência. Na grande maioria tende a se preocupar muito com o que os outros pensam e tudo mais. Eu tô interessando nesse assunto. Nada aconteceu. Vamos lá. O Shinji perdeu sua mãe logo aos 3 anos de idade. Não bastasse isso, ele acabou sendo abandonado pelo seu pai logo depois e ficou por 11 anos sendo criado com seu sensei. Ou seja, ele teve um abandono afetivo quase que total na infância. E isso trouxe grandes marcas para ele, como traria para quase qualquer pessoa que passasse por isso. A gente percebe desde o primeiro episódio o quanto o Shinji fica desconfortável estando na presença do pai. Gendo Ikari abandonou o Shinji e só foi atrás dele de novo justamente quando ele precisava usar o garoto para algo. Ou seja, por um objetivo próprio, e não para se arrepender ou tratar ele de fato como filho. E isso vai se refletir justamente na relação do Shinji com seu pai. Ele não sabe de fato o que ele sente por ele, e em alguns momentos parece ser bastante ódio. Esse abandono foi a grande raiz do Shinji crescer inseguro. Não só isso, com a baixa autoestima. Ele não se sente amado e tem ali um desejo constante de ser valorizado de alguma forma. Um estudo interessante feito ao redor do mundo mostrou que as habilidades regulatórias continuam a desenvolver, reorganizar e flutuar da pré-adolescência até a idade adulta média, com adolescentes entre 12 e 15 anos, apresentando um aumento significativo na regulação das emoções disfuncionais em comparação com crianças e adolescentes mais velhos, e em comparação com indivíduos na idade adulta jovem e média. O Shinji, com seus 14 anos de idade no anime, está totalmente dentro desse contexto. O seu sistema límbico está em desenvolvimento. Olha só, o sistema límbico em desenvolvimento, ele vai apresentar ali maior sensibilidade a contextos socioemocionais na adolescência em comparação com a idade adulta, incluindo a ativação na amígdala, que é a região associada ao processamento afetivo, e no estriado ventral.
Tá, no caso aqui ele explicou o que eu disse lá pra vocês, mano. Adolescente, por ele estar nessa fase de amadurecimento, ele necessita muito de, de outras pessoas, né? Vamos assim dizer. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que ele tá nessa fase nesse processo, né, de, de avançar, né? E por conta da idade dele, ele se preocupa muito com questões socio... adulta, incluindo a ativação na amígdala, que é a região... O sistema límbico em desenvolvimento, ele vai apresentar ali maior sensibilidade a contextos socioemocionais. Me fugiu a palavra. Então é basicamente isso que ele quis dizer, né? Então, pelo que eu tô entendendo, o personagem, o protagonista, ele tem esse lance mais de um problema social, né? Ele se sente um pouco excluído dos demais e não quer sempre, né? Ele quer se mostrar para as outras pessoas, né? Ele tem esse problema de social aí. Vamos lá. Na adolescência em comparação com a idade adulta, incluindo a ativação na amígdala, que é a região associada ao processamento afetivo, e no estriado ventral. Quem acompanha o canal sabe que é uma região implicada no processamento de recompensas. Então, assim, essa sensibilidade se reflete ainda mais nele, pelo próprio contexto de abandono, dificuldade de se relacionar, insegurança, só que as coisas continuariam a piorar. Estamos falando do caótico e futuro disruptivo de Evangelion. O Shinji é um piloto desses robôs. Os Evangelions são híbridos vivos, máquinas orgânicas usadas para derrotar monstros gigantes chamados de anjos, que estão destruindo o mundo. Pessoas pilotam esses robôs e, obviamente, o Shinji vai ser um desses pilotos. Só que o Shinji não quer. Estar dentro de um robô deve ser algo muito legal. O Asta, o Luffy, o Naruto, todos eles gostariam absurdamente de estar em um desses. Com certeza. O Eren também. Mas o Shinji não. Aí temos um garoto inseguro com uma baixa autoestima e justamente ele vai ser ali um dos responsáveis em pilotar um robô humanoide para salvar a humanidade. É nesse momento que vemos o Shinji se quebrar completamente. Uma grande responsabilidade para alguém de 14 anos, onde consequentemente sua vida vai correr risco o tempo inteiro. No primeiro episódio, seu pai o chama para pilotar o robô, o Shinji recusa, e então o Gendo pede para ele ir embora se ele não for pilotar. O Shinji nesse momento faz algo que ele vai evitar durante todo o anime. Nesse momento ele resolve pilotar, ele decide agir, enfrentar o problema. Shinji em muitos momentos vai preferir se entregar totalmente à situação, não agir, mais ainda, esperar a decisão do outro. É como se ele não tivesse vontade própria. Com isso ele demonstra não ter quase nenhum tipo de autonomia, sempre esperando a ordem de alguém. E esse é um dos... basicamente foi o que eu disse aí há uns minutos atrás. Ele sempre faz as coisas pelos outros, né? Ele não faz por si próprio. Motivos dele aceitar pilotar o Eva é justamente pelo fato de ele querer se sentir aceito. Ele quer ser elogiado. Ele busca isso o tempo inteiro. Ele busca uma aprovação que ele não teve na infância, que ele não teve de seu pai. Vou fazer o que me pedirem e com isso os outros vão gostar de mim. Isso tende a ser um grande erro. Esse desejo de ser aceito é basicamente uma crença central. Crenças centrais são essencialmente os óculos que você usa que dão significado ao que os seus sentidos experimentam no mundo. Pô, ficou bonito eu falei, né? Crenças centrais são basicamente metacrenças. O que seria isso? Quando você experimenta algo que não se alinha com a sua crença central, sua mente ela vai tentar encontrar uma maneira de desqualificar aquela informação ou interpretá-la como uma validação adicional à sua crença central. Se você tem uma crença de que as pessoas só vão gostar de mim se eu fizer tudo por elas, se eu fizer tudo o que elas querem, como é o caso do Shinji, e você vai lá e encontra algo que vai ao oposto disso, então ou você vai duvidar da autenticidade do ato, ou vai julgar que o que você fez não foi direito. Por isso que as pessoas não gostaram de você. A culpa que o Shinji leva é tão grande e disfuncional que ele se culpa pelo fato do pai dele ter abandonado ele na infância. O valor que o Shinji atribuía a si mesmo era totalmente distorcido. Como a própria mãe dele, a Yui, falava, só ele mesmo podia ver o seu próprio valor. Mas o que ele estava tentando fazer é que os outros enxergassem o valor nele. Um valor que nem ele via. Um valor que nem ele acreditava que tinha. Crenças disfuncionais se formam na primeira infância. Isso porque uma série de coisas são verdadeiras na primeira infância, quando não é verdade mais tarde na vida. Por exemplo, o Shinji foi abandonado pelo pai quando criança. Mas não porque ele era inútil ou algo assim. Não tem como uma criança de 3 anos se julgar sendo inútil. Só que ele adulto, ele repete esse comportamento, que vem lá da infância. Ou seja, ele não atualizou esse processo. Ele não atualizou essa informação para sua época atual, que não faz sentido. O fato dele se sentir abandonado, esse é um claro sentimento nele que pertence ao passado, que não foi atualizado para a realidade atual. Toda essa falta de autonomia, de não saber o que quer, leva a um desânimo. Vemos o
Shinji ali no começo, pilotando Eva totalmente apático, de forma automática, sem querer aquilo. Ou quando ele fica horas em um metrô sem destino algum, fugindo de tudo aquilo com seus fones de ouvido. Quem nunca, né? E ele fala que vai continuar pilotando Eva porque ele é o único que pode fazer isso. Ele não quer, mas se as pessoas pedirem pra ele não tem outra opção a não ser ir. É assim que ele vê as coisas. Ele não vai confrontar essa decisão. Shinji coloca a culpa na Misato e na Nerve justamente para fugir do direito de escolha. É só quando ele é... Mano, eu não sei... Eu não assisti o anime, tá ligado? Mas eu não tô gostando muito desse personagem não, mano. Eu achei ele muito chatinho, mano. De verdade. Tô achando, né? Não sei. Eu acho que ele tem esses bagulhos, tipo, de querer demonstrar... não reconhecer seu próprio valor e querer que os outros reconheçam. É um bagulho que já me deixa meio pá. Agora ficar culpando os outros por algo que é, tipo, sua culpa ou... Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de assunto já também me deixa muito puto. Então, não sei se eu tô curtindo muito o Shinji, não. Muito pressionado que de fato ele tenta mudar essa visão. As palavras do Toji e do Aida sobre o quanto seria problemático se ele não pudesse pilotar a unidade 1, o quanto aquilo impactaria na vida deles, acabou fazendo o Shinji colocar uma culpa nele ainda maior, fazendo ele mesmo se culpar dessa vez e assumir sua responsabilidade ali. O personagem do Shinji tem variações de comportamento. Esse conflito que ele vive, esse paradoxo entre ter que pilotar porque alguém tá pedindo ou ter que pilotar porque ele sente uma culpa imensa por não fazer aquilo. Combinação totalmente desastrosa pra ele. Hideaki Anno, que é do anime, passou por 4 anos com sintomas de depressão grave. E ele parece ter refletido muito do que ele sentia nas ações dele no Shinji. E o Shinji demonstra alguns sinais de que está passando por um transtorno depressivo maior, a depressão. Depressão, ele não é um humor passageiro, que quase todo mundo vai experimentar de tempos em tempos, mas sim uma doença complexa que interfere no nosso cotidiano. Ela altera a estrutura e a função das células nervosas para que interrompa a forma como o cérebro processa informações e interpreta a experiência. Ele vive uma batalha intensa consigo mesmo, entre ter que fazer algo, criar motivação, enfrentar, sendo que ele não se vê como alguém de valor. Pegando com base o DSM-5, o Shinji demonstra 5 sinais de alguém que está passando por esse transtorno. Humor deprimido na maior parte do dia, diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, fadiga ou perda de energia e sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. O transtorno depressivo maior pode vir aparentemente do nada, mas ele resulta de uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, também de grandes experiências negativas, trauma, perda de um ente querido, coitado, um fim de um relacionamento ou qualquer situação estressante que sobrecarregue a capacidade de lidar com algo. Vemos isso no caso do Shinji. Episódios depressivos subsequentes podem ocorrer com ou sem gatilho óbvio. Estudos mostram que eventos que desencadeiam ruminação excessiva e padrões de pensamentos negativos, especialmente aqueles sobre si mesmo, acabam contribuindo para que esse humor entre nessa espiral descendente que é a depressão. Uma das marcas da depressão que é vista nesse personagem é que ela se torna um pensamento incansavelmente negativo. Distorce a cognição, o que deprime ainda mais o humor de quem a tem. Não só experiências são roubadas de prazer, seus próprios pensamentos podem dizer que você não faz nada bem, que você não pode mudar, que nada pode mudar. As pessoas passam a acreditar que sempre serão assim, que as situações sempre vão acabar mal. Mas como quem acompanha o canal sabe, pensamentos não são fatos. E essas cognições distorcidas da depressão são mutáveis. Mas não é algo simples sair disso. Não é simplesmente alguém falar, levanta, vai melhorar, uma hora isso vai passar. Inclusive são essas palavras que o Shinji ouve da Asuka, da Misato, e que acabam não surtindo nenhum efeito. E o Shinji não possui basicamente apoio das pessoas ao seu redor sobre isso. Talvez uma das poucas pessoas que tentam ajudar ele é a Misato, mas no geral as pessoas ao redor dele acabam fazendo ele se sentir mais mal ainda, generalizando a culpa dele ainda mais. Mas algo que prejudica ainda mais alguém a lidar com a dor é buscar a validação de si mesmo nos outros. E é aí que o Shinji acaba se complicando ainda mais. A grande maioria de nós, em diferentes graus, é claro, sente um medo sobre o que os outros pensam sobre nós. Isso pode ter a ver com a nossa aparência, o que estamos fazendo com nossas carreiras ou escolaridade, ou que escolhas estamos fazendo em nossas vidas pessoais. E aí que entra o ponto. Quando pretendemos agradar urgentemente outras pessoas, estamos buscando uma aprovação de si mesmo de fontes externas. E sempre que buscamos algo no mundo exterior para nos dar o que deveríamos estar dando a nós mesmos, nos preparamos para a decepção. Não ousamos arriscar o que possa trazer um olhar de desaprovação ou classificar
baixo nosso medidor de status social. Fazemos o que os outros querem pra nós, e com isso, conseguimos a aprovação deles. E é nessa situação insalubre que se encontra o Shinji. A aprovação dos outros está fora do seu controle, e é por isso que gera uma grande frustração. O abandono parental que ele sofreu é determinante nisso. Problemas de abandono, especialmente dentro da família, podem causar essa grande baixa autoestima. Como escreveu o pesquisador Dennis Balcon, o abandono pode afetar negativamente a capacidade de formar e manter a autoestima e relacionamentos duradouros. Também pode impedir que os portadores compreendam e expressem sentimentos. Shinji acaba desenvolvendo um medo de ser deixado para trás, como se as pessoas fossem abandonar ele por algum motivo. E talvez por isso ele tenha essa busca de aprovação de forma desesperada. Essa é a relação dele com motivo, né, qualquer forma de elogio vindo dele é uma ponta de esperança para o Shinji, que acaba buscando migalhas de aprovação da figura que mais fez mal a ele na vida. É difícil se motivar a querer mais, lutar por mais e imaginar que você merece mais quando seus pais ou outros cuidadores primários não prestaram atenção, como se suas maiores realizações não valessem a pena notar. É por isso que o Shinji busca aprovação e na maioria das vezes ele não tem. No episódio 12 ele confessa que ele pilota o Eva pelo fato de ele gostar de receber elogios do pai, o que acaba não acontecendo. Vários fatores, tanto intra quanto interpessoal, podem determinar até que ponto o feedback social ressoa e afeta o bem-estar de uma pessoa. Em primeiro lugar, o feedback que é consistente com as autovisualizações de alguém é processado com mais facilidade e tem ali uma experiência mais agradável, pois confirma as crenças existentes de uma pessoa. Só que no caso do Shinji, é o contrário. Ele tem uma visão negativa de si mesmo. De acordo com a teoria da aceitação parental, os adolescentes que recebem menos calor parental podem desenvolver uma sensação mais fraca de segurança e autoestima, e portanto são mais propensos a perceber ameaças em contextos interpessoais. A gente vê esse reflexo de autoestima do Shinji na sua interação com a Asuka, uma das relações mais complicadas do anime, justamente pela semelhança em aspectos problemáticos entre os dois. A diferença é que o Shinji age de uma forma mais reservada e a Asuka de uma forma mais ativa, se expressando mais. Em alguns momentos ele age com a maior raiva sobre ela, mas em muitas ocasiões ele se mostra totalmente apático a provocações dela, o que a irrita mais ainda. Ela critica justamente o jeito que ele reage às situações, que é justamente onde está a diferença entre os dois. A Asuka mostra uma ambivalência de sentimentos pelo Shinji, o que deixa ele totalmente confuso, mas de certa forma é uma relação confortável pra ele, porque ela assume a responsabilidade e faz ele meio que ficar sem a pressão de escolher algo. Quase sempre sem vontade própria, ele espera a ordem de outra pessoa para que ele faça algo. Ele tem o hábito de dizer sim para tudo, porque dizer não é como se isso levasse ele a ficar mais próximo de uma desaprovação. Se a gente perceber, o Shinji vai melhorando com isso. A gente percebe ele não aceitando tudo que a Asuka pede. Ele começa a revidar as investidas dela. Ele vai criando uma autonomia maior, até o momento que ele enfrenta o Toji, seu amigo, sem saber que era ele. Parece que toda aquela pausa, todo aquele progresso que ele tinha feito, acaba indo por água abaixo. Shinji volta ao seu estado normal após esse evento, e ele só vai melhorar novamente quando ele encontra uma pessoa que não desaprova ele, que gosta dele e que fornece tudo o que ele queria, a aprovação. Esse personagem é o Kaoru. O Kaoru fala que ama o Shinji, era a aceitação que ele tanto queria, era aquela aprovação que ele buscava. É a pessoa que gostava dele, mesmo ele não precisando fazer nada para que isso acontecesse. Ele não precisava aceitar nada para ter aquele afeto. Ele não precisava impressionar ninguém. Só que o Kaoru era um anjo. E no contexto de Evangelion, um anjo era um inimigo. Um inimigo que o Shinji precisava derrotar. E naquele momento o desespero dele é enorme. Finalmente ele encontra alguém que fala pra ele que o ama. E logo depois ele precisa se despedir dessa pessoa. O padrão do Shinji já era de autoculpa. E com isso essa autoculpa aumenta ainda mais. As pessoas no geral se culpam pelos erros que cometem. Mas alguém com depressão vê esse erro como sendo maior ainda do que deveria. A própria Misato fala isso pro Shinji. Ela fala que também já errou com ele. Ela tenta mostrar de alguma forma que a culpa que ele sente não é funcional. Pessoas com excesso de autoculpa atribuem peso desproporcional aos seus defeitos e ignoram seus pontos fortes. E isso é alimentado por um tempo em que eles desenvolveram uma narrativa prejudicial sobre si mesmos, chamada de autoaversão. Todo mundo experimenta momentos eventuais de frustração, vergonha, arrependimento. A autoaversão torna-se preocupação quando os sentimentos de inadequação se tornam debilitantes. Essa situação pode ser um sinal de alerta para depressão, inclusive. Autoaversão não é um transtorno. O DSM-5 articula esse sintoma como sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada. Isso se repete quase todos os dias. Ou seja, de alguma forma, a autoaversão está ligada à depressão. E os dois últimos episódios da série, os dois mais marcantes, são exatamente por isso. Um momento de maior autorreflexão do Shinji. Shinji confronta todas as coisas que ele teme. E com isso ele vai se libertando. E ele começa isso justamente quando ele percebe que as outras pessoas também são assim. Também têm questões negativas. Que cada um tem ali suas próprias falhas. E ele não é o único a passar por isso. Então o Shinji, que sempre reforçou esse comportamento de fugir, começa a ver que essa atitude causava ainda mais
dor a ele. Afinal, pessoas começavam a desaparecer por isso. Além do fato de que fugir não traria o que ele queria. E no fundo, o que ele queria era parar de sentir dor. Ele queria parar de sofrer a dor da rejeição. Estudos de ressonância magnética mostram que as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando experimentamos a rejeição, como quando experimentamos a dor física. A rejeição ela serviu como uma função vital em nosso passado evolutivo. Em nosso passado, um caçador-coletor, ao ser ostracizado, ou seja, deixado de lado por uma tribo, aquilo significava quase como uma sentença de morte, pois era improvável sobreviver sozinho por muito tempo. Aí o que acontece? Psicólogos evolucionistas assumem que o cérebro desenvolveu um sistema de alerta para nos alertar quando estávamos em risco de ostracismo. Basicamente, aqueles que experimentaram a rejeição de forma mais dolorosa, ou seja, porque a rejeição imitava a dor física em seu cérebro, acabaram ganhando uma vantagem evolutiva. Eles eram mais propensos a corrigir o seu comportamento e, consequentemente, mais propensos a permanecer na tribo. Por isso, a rejeição é algo que causa uma dor profunda na gente, e até mesmo, às vezes, sintomas físicos. No caso do Shinji, alimentada por outros fatores como o abandono na infância. Ele coloca tanto peso nele que ele não se considera alguém de verdade, tanto que ele pensa como ele iria cuidar de si mesmo se ele não se considera ninguém. Aí no último episódio do anime, no momento que ele vê a realidade onde não existiam os Evas, é nesse momento que o Shinji meio que desliga essa realidade, ou esse destino inevitável, em que ele estava fadado a presenciar pra sempre, que era ele pilotando um Eva. Isso dá um estalo nele, junto com o pessoal na mente dele que começa a questionar a sua crença central. Porque o Shinji media toda a sua vida nessa régua, que era a sua crença. Uma régua obviamente limitada. A crença dele é que ninguém gostava dele. E ele aplicava o que aconteceu com ele em um período, e isso iria repetir em outros períodos da vida dele. E apenas no momento que ele aceita que o mundo é mais abrangente do que a simples e limitada percepção dele, é só nesse momento que o Shinji permite amar a si mesmo. E nesse último filme, o Shinji mostra até ter raiva das pessoas que ajudam ele. Ele pergunta ali para a Ayanami o porquê as pessoas fazem isso. E ela fala que o motivo é que as pessoas gostam dele. E mais uma vez o Shinji aceita sobre o que ele é de verdade, se desgarrando incessantemente da busca de aprovação por parte dos outros. É aceitando que de fato vão existir momentos ruins. E ele aceita que isso é perfeitamente normal. E é nesse último filme lançado que o Shinji finalmente segue o que a Ayanami falou pra ele tempos atrás. Para ele de alguma forma tentar, pelo menos tentar entender o seu pai. O Gendo tinha muitas questões também. E o Shinji iria fazer isso não pelo seu pai em si, mas por ele mesmo. É nessa hora que ele percebe os medos que o seu pai tinha também. Isso meio que humaniza os erros do Shinji. E ele começa a fazer uma reflexão sobre os seus próprios erros. E ele sugere ao seu pai que ele os aceite, que aceite os seus erros, como sendo algo natural, que todos nós temos. Shinji finalmente se aceita. É muito difícil que os outros te aceitem se nem você mesmo consegue fazer isso. O Shinji, depois de anos, pela primeira vez, se perdoou, desenvolveu um amor por si mesmo. Ele admitiu que era imperfeito, ele diminuiu seu sentimento de culpa, ele explorou a narrativa que ele estava desenvolvendo para si mesmo e percebeu o quanto ela estava sendo falha. No final de Evangelion, Shinji queria o que todos nós queremos de alguma forma: ser feliz, ser aceito, encontrar o seu próprio caminho. Nada demais. E ele mostra que evitar algo que te machuca não te faz uma pessoa fraca. Significa apenas que você está escolhendo as batalhas que você pode enfrentar no momento, pois a batalha que realmente importa é aquela que está sendo travada dentro da sua cabeça. Curta, se inscreva e compartilhe. Rapaziada, mano, me interessei demais pelo vídeo, tá ligado? Pela história dele, tipo, como eu disse na metade do vídeo, não acho que é um personagem que eu ia gostar, tá ligado? Não acho que é um personagem que eu ia, tipo, nossa, eu amo Shinji, não acho, mano. Mas eu acho que essa questão de depressão e tudo mais é algo que me interessa muito, sempre me interessou. Tanto que foi algo que me fez procurar psicologia, né? Então eu acho que o que o que o autor quis passar pelo Shinji é como realmente um depressivo age, né? O que o depressivo pensa. Porque provavelmente, né, esse anime já me parece pela imagem um anime mais antigo. Então o que acontece? Por ser um anime antigo, muita gente ainda tinha muito, como é que fala? É, muito ódio, não acreditava que a depressão existia, era tipo aquela história de frescura e tudo mais. Então, esse anime pode ter ajudado muita gente a entender o que é realmente a depressão, que não é somente uma dorzinha, não é só uma frescurinha, que realmente é uma doença séria e deve ser tratada. E eu acho muito brabo isso, tá ligado? Não gostei do personagem, tipo,
não sei, eu disse, né, o que era, né, esse negócio de buscar aceitação dos outros e nunca fazer algo por si próprio, mas eu entendo que isso é um problema que todos temos, né? Tanto eu quanto você que está assistindo, por mais que a gente fale que não, a gente tem um pouco dessas coisas. E mas, enfim, o anime me parece ser muito interessante mesmo. Sou muito curioso para saber como ele é. Está na minha lista de animes já e vou assistir sobre ele e mais tarde, quando eu já estiver terminado, eu trago um react de alguma música sobre ele. Beleza, rapaziada? Mas então é esse o vídeo, rapaziada. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Também quero agradecer a você, Darley Davis, que me pediu esse react aqui, mano. Se algum de vocês ainda tiver um react, algum vídeo que vocês querem que eu reaja, pode deixar aí na descrição. Eu vou reagir sem problema nenhum. Demorou, rapaziada? Muito obrigado a todos e é nóis.